chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Receba, igreja. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Recebi minha vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Receba a sua vitória. Creia, confie, ore e espere no Senhor. Amém? Porque Ele é fiel para cumprir com cada uma das suas promessas. Eu quero convidar o diácono Ivo para estar orando pelo pastor Carlos Salles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, tá? Para que você muito bem, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Soberano Deus, até Pai. Pai, Senhor Salvador Jesus Cristo, Senhor. Estamos aqui na tua presença, Senhor. Senhor. Vai visitando, ó Pai, vai prosperando na vida do pastor Carlos, Senhor. Vai usando aí como cumprir a tua vontade, Senhor. Teu Espírito Santo, meu Pai, dentro do entendimento, Senhor. Trazer, meu Pai, a mensagem desta noite, meu Pai, para tocar nos nossos corações, Senhor, nos irmãos da live, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Senhor, o Senhor está aqui, Senhor. Teu Espírito Santo está proverando na vida de cada um nesta noite, Senhor da glória. Oh, Deus amado, Deus querido, Senhor. Vai usando, meu Pai, para tocar como teu querido a tua vontade, Senhor. Teu Espírito Santo, tem usando ele, Senhor. Prosperando poderosamente, ó Pai, na vida dele, Senhor. Cada dia mais, Senhor, na tua obra. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. O Senhor falar, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Aquele, meu Pai, que precisa, meu Pai, da tua palavra. Oh, Deus amado, Deus querido, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecendo mais um dia, Senhor, mais uma oportunidade na tua presença. Vai cuidando de cada irmão, Senhor, cada irmã, Senhor, cada lar, meu Pai. Aqui, meu Pai, na tua presença, nessa localidade, Senhor. Vai guardando, curando, cuidando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai visitando, meu Pai, o carro, Senhor. Teu Espírito Santo esteja ajudando ele, meu Pai, capacitando, meu Pai, cada dia mais na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Glória. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. Amém. É muito bom nós estarmos aqui nesta noite para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Ele que é lindo. Amém? Nosso Deus é lindo? Amém. Aleluia. Que bom, né? Nós estarmos podendo falar com Ele, colocando o nosso coração em Deus e suplicando a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Aleluia. Obrigado, diácono William. Oh, Deus de Israel. Quero abrir, juntamente com os meus amados irmãos, Sagradas Escrituras, 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9. Nós vamos estar, aleluia, nos endereçando, aleluia, até a esse reinado maravilhosíssimo, que é o reinado de Salomão. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Podemos? Amém. Amém. 1 Reis, capítulo 9. A epígrafe do texto diz: o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que ele veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como já tinha aparecido em Gibeão,
E o Senhor lhe disse: ouvi, aleluia, a tua oração e a tua súplica, glórias a Deus, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali, aleluia, o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, e com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres, segundo tudo que, aleluia, te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei, aleluia, o teu trono, aleluia, o teu reino de Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltarás varão sobre o teu trono de Israel. Porém, se vós, aleluia, e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses, e vos, aleluia, curvardes perante eles, então destruirei Israel, aleluia, da terra. Glórias a Deus, que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por ditado e por montejo entre todos os povos. E desta casa, que tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a Deus da lei, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre ele todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para, aleluia, o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia, e saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, pelo que diz, aleluia, pelo que disse: que cidades são estas que me destes, irmão meu? E chamaram terra de Cabu até hoje, e enviara Irão ao rei 120, aleluia, talentos de ouro. Amém? Glórias a Deus. Podeis assentar. Meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, como é bom servir ao Senhor. Como é bom, aleluia, nos curvar, nos colocar perante o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. E a gente vê aqui que alegria, né? Deus vir até Salomão e palestrar com ele, e dizer que tem se alegrado do que ele tem feito, do seu trabalho, da sua dedicação. Isso é muito bom, é maravilhoso a gente sentir a presença de Deus desta forma. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, quando nós, aleluia, olhamos para as Sagradas Escrituras, diz: e sucedeu que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, todo o desejo de Salomão que lhe veio, aleluia, à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, aleluia, suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Isto é maravilhoso. Isso é muito bom. Quando nós oramos, aleluia, e é como se
aleluia, Salomão, ele tivesse orado, ele tivesse edificado, e ele começasse com seus trabalhos maravilhosos, e ali o Senhor viesse e assinasse debaixo, conforme assinou. Ele diz que o Senhor colocaria o seu nome. O Senhor, ele está dizendo, eu colocarei o meu nome. Ele está dizendo, eu colocarei o meu coração. Assim está dizendo o Senhor. E isto, o Senhor, ele estava, aleluia, estava se agradando de Salomão. E eu lembro, amados irmãos, eu não sei se vocês lembram que, aleluia, esse ano eu disse que nós íamos tratar de coisas de dentro. E muitas vezes nós tratamos muitas coisas do lado de fora. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui o que eu estou falando. Muitas vezes a gente trata de coisas do lado de fora. O que é tratar de coisas do lado de fora? A gente não pode ver uma coisa fora do lugar. Fala, esse monte de cadeira aí, está tudo empilhado uma em cima da outra. A gente se preocupa com aquilo que está do lado de fora. E aí o irmão, ele vem com a camisa assim ou com a camisa assada, a gente se preocupa com a camisa do irmão, a gente se preocupa com a saia da irmã. Não, o Senhor, ele está falando para nós cuidarmos de coisas do lado de dentro. Dentro de nós, lembra que nós fomos até uma igreja que nós estávamos ali trazendo a palavra, e a palavra dizia, amados irmãos, que, aleluia, o sangue estava na verga das portas. E aquele sangue, amados irmãos, quando, aleluia, o anjo da morte passasse por ali, não tocaria nos ungidos do Senhor. A gente olha, amados irmãos, que muitas vezes nós escolhemos palavras, amados irmãos, como se fosse uma caixinha de promessas. Muitas vezes nós escolhemos a palavra do Senhor, aquela palavra que nos convém, aquela palavra que vai nos encher naquele momento. É como se fosse uma criança que a mãe coloca um prato de comida para ela, mas ela não gosta de verdura, ela come o arroz e feijão. Imagina você tirar do meio do arroz e feijão aquela verdura que a mãe coloca. Imagina aqueles pedacinhos de cenoura que a mãe cozeu e coloca ali na comida, e aquele danadinho, ele vai separando tudo, e só come o arroz com feijão. Quando a mãe olha no prato, está lá a couve, está o repolho, a mãe olha, está a cenoura, ele separou tudo e não comeu nada. E assim muitas vezes, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras e temos algo difícil para encarar, a gente fala assim, não, isso aí eu não quero ler, eu não quero comer dessa situação. Então, nós estamos falando a respeito, amados irmãos, do sangue, aleluia, na verga das portas. E naquele dia, amados irmãos, o Senhor colocara no meu coração, conforme tem colocado no meu coração, para nós olharmos para dentro de nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós. E assim conforme o Senhor, ele vem até o rei Ezequias, e o Senhor olha para o rei Ezequias e fala assim, olha, rei Ezequias, ele se encontrava doente. O Senhor, ele manda Davi até o rei Ezequias, e quando aleluia, o profeta Isaías, ele manda o profeta Isaías até Ezequias, e quando chega Ezequias, fala a Ezequias, coloca em ordem a tua casa. Ele está falando organizar. Ele está falando colocar em ordem, ele está falando assim, vê para quem tu vai deixar o trono, vê para quem que você vai pagar as contas, deixa tudo em dia, não fica devendo nada a ninguém, coloca em ordem a tua casa, porque certamente tu morrerá, não viverá. E o rei Ezequias, ele colocou em ordem a sua casa, mas ele foi palestrar com Deus, ele falou, Deus, eu tenho que servir todos os dias da minha vida. Deus, desde o momento que eu subi, aleluia, ao trono, Senhor Deus de Israel, eu retirei de dentro da casa do Senhor as estátuas de Baal. Eu tirei de dentro da casa do Senhor os altos, eu tirei de dentro da casa do Senhor a idolatria. E nós temos servido ao Senhor desde que eu entrei aqui, e eu tenho feito tudo conforme a tua vontade. Eu te servi todos os dias da minha vida. O Senhor, aleluia, antes de Isaías atravessasse o pátio do templo, o Senhor fala, volta lá, porque eu tenho acrescentado a vida do meu servo mais 15 anos. E ele recebeu mais 15 anos de vida, porque, aleluia, ele palestrou com Deus. Ele olhou para dentro de si, ele falou, realmente, eu desejo viver mais um pouquinho. Realmente, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho buscado ao Senhor. Eu tenho crédito, aleluia, com o Senhor no céu. É por causa disso que eu estou chegando até Ele. Então, meu amado irmão,
o texto que nós lemos, o Senhor, Ele fala, olha, eu tenho ficado satisfeito, é a segunda vez que eu apareço a Ti. É a segunda vez que eu quero estar aqui, aleluia, abençoando tudo que você fez. É muito maravilhoso essa casa que você edificou, uma casa linda. É uma casa realmente muito bonita. E a palavra do Senhor diz a oração, né? Que, aleluia, o servo do Senhor, aleluia, ele faz a Deus. Então, para você entender aquilo que orou, aleluia, o servo do Senhor, esse maravilhoso servo, né? Salomão, ele ora ao Senhor e ele clama, aleluia, ao Senhor. E ele coloca a sua vida, aleluia, diante desse Deus que é maravilhosíssimo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Então, nesse momento, amados irmãos, ele coloca a sua vida no altar, aleluia, daquele que tudo pode fazer. E ele palestra com Deus, e ele coloca a sua vida diante desse Senhor. E nós voltando, aleluia, um pouquinho atrás, a gente vê o quanto, aleluia, Salomão, aleluia, ele faz e ele se edifica na presença do Senhor. Então, a Bíblia diz que Salomão, ele começou, aleluia, a reinar com 13 anos de idade. Então, porém, a sua casa edificou Salomão, no capítulo 7, versículo 1. A sua casa edificou Salomão, 13 anos, acabou, aleluia, a sua casa. Também edificou, aleluia, a casa do bosque, do Líbano, aleluia, de 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura. Amém? Voltando e retificando aí atrás, eu falei que Salomão tinha começado a reinar com 13 anos de idade, não foi assim, amém? Então a gente precisa entender que ele edificou também, Salomão edifica o templo do Senhor, e a gente vê que sucedeu no ano, aleluia, 480, depois de saírem, aleluia, de Israel do Egito, o ano 4 do reinado de Salomão, sobre o mês de Ziv. Este mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então, Salomão, ele começa, aleluia, a fazer a vontade do Senhor, e a vontade, aleluia, que o Senhor tem com a vida de Salomão, é assim, coisas que jamais, amados irmãos, nós ouvimos, né? Tal coisa assim, de tanto que foi abençoada a vida de Salomão. E o Senhor, aleluia, ele vem no versículo 4 e ele traz uma palavra para a vida de Salomão. Parece que o Senhor já estava prevenindo Salomão. Ele diz assim no versículo 4: e se tu andares, ele está dizendo, se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Se tu andares. O Senhor, ele está dizendo, se tu andares. Por que que nós estamos nos apegando a isso? Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos falado que tem uma caminhada. Nós temos uma caminhada diante do Senhor. Não adianta nós corrermos muito, aleluia, no início e no final da corrida a gente cansar. Assim, aleluia, quando a gente vê aqueles corredores maratonistas e eles vão correndo nos estádios, ou seja, onde quer, aleluia, que a corrida esteja acontecendo, como que eles correm? Vocês já notaram? Quando a gente vê a corrida de São Silvestre, amados irmãos, é muita gente que começa aquela corrida e a gente vê que aquelas pessoas que são maratonistas, elas vão numa toada só numa toada.
E aquela multidão de pessoas que não são maratonistas, ela dá todo o gás naquele início, mas sai disparado, e aquela disparada chega na metade da corrida, já está com a língua para fora e para de correr. Ela desiste do percurso. Mas aquele que vai só naquela toada, ele vai naquela toada até o fim. Ele só aperta o passo quando está vendo lá a linha de chegada. E aqueles que vão concorrendo com ele tem que apertar o passo. Aquele que tiver mais fôlego e mais gás naquele momento é que vai ultrapassar a linha de chegada. E assim, a gente olha, meus irmãos, que tem muitas pessoas que dão gás muito forte. E a gente olha assim, fala, meu Deus, como que essa pessoa tem crescido, como que ela tem sido uma bênção na presença do Senhor. Mas chega um determinado momento, amados irmãos, é inveja, é ciúme. Quando chega um determinado momento, não quer ouvir o que o pastor fala, ele quer sempre ter razão. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que, aleluia, o Senhor nos instrui no percurso da corrida. No percurso da corrida, você vê sempre um treinador ou alguém que está ali, ele vai com a moto ou vai com a bicicleta. No determinado percurso, você tem ali uma água para você beber, não pode beber muita água. Vê que dá um copo de água para ele só bebe um gole daquele copo de água e joga o resto fora. A gente precisa entender, porque se você bebe muita água, dá dor do lado na hora que você está correndo. A gente precisa entender, amados irmãos, que agora a gente vê assim, Salomão, ele é freneticamente abençoado. E a primeira situação de Salomão, a gente olha que o seu irmão Adonias é que ia reinar o trono de Israel. E Adonias, ele chega até a usurpar o trono, porque Adonias, ele é homem de guerra. Mas Salomão, ele é homem de dentro de casa. Salomão, ele é doméstico. Como a Bíblia costuma dizer, mimoso. O que é mimoso? Aquela pessoa acostumada àquele leitinho, a cremogema. O pessoal fala, aí tem uma palavra que o pessoal fala hoje em dia, mas eu me esqueci dela. É uma coisa assim que a pessoa só come aquela comida enlatada, entendeu? Não, mas a gente olha para Adonias. Adonias, ele comia no meio do mato, matava o bicho e comia ali no meio do mato, assava na brasa ali e comia. Ele era guerreiro. E Israel queria que Adonias reinasse, queria que Adonias tomasse o primeiro lugar, mas não. O que aconteceu? Aconteceu que quem reinou, aleluia, foi Salomão. Mas o que acontece que o Senhor aparece para Salomão em sonho. E agora o Senhor fala com Salomão, fala assim, pede o que queres que eu te darei. E ele falou assim, eu quero sabedoria, eu quero entendimento para que eu venha julgar o teu povo. E aí entra uma palavra que a gente precisa ter entendimento, a gente precisa trazer para dentro da gente. E eu costumo falar com Deus, eu já disse para os amados irmãos, eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor me certe, para eu não sair do lado de fora dos limites da tua casa. Eu não quero colocar o pé do lado de fora de Israel. Eu quero estar com os pés dentro, aleluia, do arraial. Eu não quero pisar fora. Porque a gente vê que ele teve sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão excedia de todos que eram inteligentes, que eram sábios. E diz que até o dia de hoje não tem um homem sábio conforme Salomão. As pessoas vinham conhecer a sabedoria de Salomão para ver se aquilo era verdade. Até a rainha de Sabá veio para ver e constatou. Diz que aquilo que falava de Salomão não era metade do que se dizia dele. Mas a gente olha que Deus vira para Salomão e fala assim, olha Salomão, já que você não pediu a morte dos teus amigos, dos teus inimigos, já que você não pediu a morte dos teus inimigos, não pediu prata nem ouro, eu te acrescentarei prata e ouro, e eu te acrescentarei vida longa, e te acrescentarei mais domínio sobre todas as extensões de terra. Então ele foi vitorioso em todos, aleluia, lugares que ele colocou a planta dos seus pés. E a primeira vez, para que se confirmasse
Deus, aleluia, deu a ele sabedoria para ele julgar uma situação. Glórias a Deus. Dá uma olhada ali, missionária Dica. Ele deu sabedoria a Salomão para julgar uma situação, a qual essa situação, meu amado irmão, minha amada irmã, foi que duas mulheres, elas tiveram filho, uma num dia e outra no outro. E a Sagrada Escritura diz, meu amado irmão, minha amada irmã, que naquele momento, aleluia, uma havia conversado com a outra, falando assim, coloca o teu filho no canto, para você à noite não rolar em cima dele e matar ele. Mas ela não deu ouvido, e nisso ela rolou em cima da criança, e quando rolou em cima da criança, matou a criança. Mas diz que ela viu que a criança dela estava morta, ela pegou a sua criança que estava morta, colocou no lugar da outra que estava viva e tomou a viva para ela. Aleluia! Mas quando chegou de manhã, bem cedo, a mãe reconheceu que a criança que estava morta não era dela, mas a criança morta era da outra, e levou até Salomão essa situação. E a Sagrada Escritura diz que Salomão, na situação que veio até ele falou, pega uma espada, porque eu quero que divide essa criança ao meio, dá metade para cada uma, porque uma diz, a vida é minha, e a outra diz, a morte é a dela. Já que não tem, aleluia, um denominador comum, há aí um impasse, divide a metade para cada uma. E nisso, ele traga a espada. Quando ele levantou a espada para dividir a criança no meio, uma das mães falou assim, não, de maneira nenhuma, não mate a criança, mas dê a criança para ela. E Salomão diz assim, a mãe é a que teve compaixão da criança, então entregue a criança para aquela mãe. Ali o povo de Israel aceitou a Salomão como o rei de Israel. Aleluia! Ali eles viram que o Espírito de Deus estava sobre Salomão. E Salomão, ele começa muito bem. E a sua caminhada, ela é maravilhosíssima. Mas a palavra do Senhor diz que Salomão, aleluia, ele é abordado por Deus, conforme nós lemos aí no versículo 4 do capítulo 9, ele diz, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres, segundo tudo, aleluia, o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono, aleluia, de teu reino sobre Israel para sempre, como farei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós, aleluia, vossos filhos, de qualquer maneira vos apartares de mim, e não guardardes os meus mandamentos, aleluia, e os meus estatutos, que vos tenho, aleluia, proposto, mas fordes e servistes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel, aleluia, da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei, a meu nome, aleluia, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e montejo em todos os povos, entre todos os povos. E desta casa, que tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, e assobiará, e dirá, por que te fez o Senhor assim, como esta terra e a esta casa? Então dirão, porque deixaram ao Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, aleluia, seus pais, e se apegaram a outros deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Amém? Então a gente vê
a advertência, aleluia, do Senhor a respeito de Salomão. E quando nós chegamos, amados irmãos, no capítulo 11, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer desta maneira: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações de que o Senhor tinha dito, aleluia, a Israel, aleluia, glórias a Deus, ou aleluia, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para servirdes aos seus deuses. A esta se uniu, aleluia, com seu amor, Salomão, e tinha 600 mulheres, aleluia, e princesas, e 300 concubinas. As suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da sua velhice, aleluia, na velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, aleluia, um deus pagão, deusa dos sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação, aleluia, dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto se desviara o seu coração do Senhor, do Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca dessa, aleluia, matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que ouvi isto em ti, que não guardastes o meu concerto, aleluia, o meu concerto, e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti o teu reino, e darei ao teu servo. Todavia, nos dias, aleluia, nos teus dias, não o farei por amor, aleluia, de Davi teu pai. Na mão de teu filho eu rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo, aleluia, darei ao teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Amém? Glórias a Deus. Isso, meu amado irmão, minha amada irmã, entristece os nossos corações. Um homem tão ungido, um homem tão capaz, um homem tão sábio, um homem tão rico. E muitas vezes a gente fala que quer ser rico. Muitas vezes a gente fala que a gente quer tanta sabedoria. E o próprio Salomão, ele diz, conforme nós pregamos no último culto, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temer a Deus é mais do que muita prata no bolso, muito ouro. Temer a Deus é mais do que comida na panela. Temer a Deus é mais do que todas as coisas. Nós precisamos entender que muitas vezes, conforme eu tenho falado para vocês, a gente olha para tudo enquanto é lado, e a gente, quando olhamos, nós fixamos os nossos olhos nisso que nós temos olhado.
mas os nossos olhos não ficam firmados naquilo que realmente importa, que é em Deus. Nós precisamos então, meu amado irmão, minha amada irmã, orar conforme eu já disse para os amados irmãos, clamar pelo Espírito Santo, falar ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós pedimos que teu Espírito, assim conforme ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Aleluia, não se ausente de nós. Ah, Deus de Israel, não deixe com que nós venhamos também nos ausentar de Ti, mas que venhamos estar firmados, aleluia, no trono da Tua graça. Que nós possamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, observar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, porque nós sabemos, ó Pai, que é maravilhoso, que é muito bom. Então, Pai, nos exorta, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos capacita, Pai, nos encha. Faça com que nós venhamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, observar a Tua lei, Pai. Deus de Israel, muitas vezes, Pai, durante o dia, Senhor, são tantas as situações, são tantas armadilhas que são colocadas diante de nós. Mas o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado. Nós te pedimos, ó Pai, que venha mais, ó Pai, aleluia, do Teu amor, do Teu sobrenatural. Que os Teus anjos, ó Pai, possam, Senhor Deus, pegar a cada um de nós pelas mãos, ó Pai, e nos levar, Senhor Deus, por caminhos, ó Pai, caminhos bons, ó Pai, caminhos os quais o Senhor já tem preparado de antemão. Ah, Pai, tira toda a mágoa, todo o rancor, toda a tristeza do nosso coração, todo orgulho, toda a timidez, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, esteja sendo jogado por terra. Porque nós queremos, ó Pai, aleluia, seguir o modelo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim conforme está, aleluia, na Tua palavra, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, em Filipenses capítulo 2, nós precisamos, ó Pai, aleluia, nos esvaziar, assim conforme o próprio Senhor Jesus, Ele se esvazia, assim como o próprio Senhor Jesus, aleluia, Ele nos ensina, aleluia. E eu quero falar para os amados irmãos, Ele diz assim: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão de espírito, se algum entranháveis de afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, aleluia, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada passais por contenda, por vanglória, mas por humildade cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende, aleluia, atente cada qual para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aleluia, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se a semelhança, aleluia, semelhante aos homens. Achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Porque também, aleluia, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está sobre todo nome. Aleluia, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que nós venhamos, amados irmãos, também nos esvaziar. Que nós venhamos tomar, aleluia, forma, Senhor Deus, de humildade, para nos encher, aleluia, do Espírito Santo, da presença, aleluia, desse Deus maravilhoso. Que nós venhamos aprender, aleluia, estar nos instruindo, aleluia, a abençoar aqueles que estão à nossa volta. Para que nós venhamos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, observar aquilo que o Senhor tem feito. Às vezes você até fale comigo assim: olha, pastor Carlos, o Senhor, Ele não me apareceu assim conforme Ele apareceu para
Salomão. Eu quero te dizer uma coisa que algumas vezes, diversas vezes, o Senhor, aleluia, ele não apareceu conforme apareceu para Salomão, mas diversas vezes o Senhor, aleluia, ele apareceu fazendo milagres na minha vida e na vida de minha esposa e na vida dos meus filhos. Eu lembro que quando nós morávamos numa kitnet aqui na rua Raio de Sol, e a luz foi embora, deu aquele apagão, foi embora a luz, e nós colocamos em cima do armário do Brendo, o Brendo ainda era criança, uma vela. A luz, ela voltou e a gente esqueceu de apagar a vela. A gente dormiu. E quando não foi no outro dia de manhã, está lá aquele toquinho de vela que estava em cima, aleluia, daquele armáriozinho. E foi o Senhor como que a mão ali apagou aquele toquinho de vela. A gente precisa entender. Eu lembro que o Brendo, quando era bebê, ele foi com um casal de amigo nosso para um restaurante chamado Calabar, ali na Heitor Beltrão. E ele, quando voltou para casa, ele estava passando mal do estômago. Ele comeu uma comida estragada lá no restaurante. E ele estava vomitando conforme se ele tinha comido aquela borra do pó de café. E ele vomitava todas as cobertas, colchas, lençóis que colocava em cima da cama, ele vomitava tudo. Ele ficou aproximadamente mais ou menos 2 meses internado. E quando ele voltou para casa, não estava ainda 100%. Eu lembro que naquele tempo eu trabalhava assim eu acordava mais ou menos às 5:30 da manhã. A minha esposa, ela preparava o meu embornar, como diz lá em Minas, né? Preparava ali o meu almoço, a garrafinha de café, eu ia trabalhar e só chegava no outro dia, no mesmo dia, né? Mas chegava ali para mais ou menos 7 horas da noite, chegava em casa. E lembro que a minha esposa, ela estava vendo Fantástico, eu já estava dormindo, porque eu tinha que trabalhar no outro dia, eu aproveitava bem a noite para dormir bastante, porque eu andava muito cansado de tanto trabalhar. E o Brendo, ele vomitou a cama toda enquanto eu estava dormindo ali. E a minha esposa, ela me balançou e falou assim: amor, o Brendo, ele está passando mal, a gente tem que levantar ele para o médico. Você tem que levantar para a gente levar ele para o médico. Eu falei assim: vai ser a última vez que você me acorda. Eu peguei o Brendo no colo, levantei ele para cima assim, estendi as mãos, entreguei a Deus. Nunca mais o menino teve nada. Ele foi curado naquela noite, naquele dia. Amados irmãos, eu sei que muitas vezes a gente tem essas fraquezas que é do homem, de estar pisando na bola. Mas a gente precisa lembrar o quanto Deus é bom. A gente olha para Davi, ele fala assim: Deus, não retire de mim o teu espírito, mas me dá novamente a alegria da tua salvação. Eu te conheço, eu sei que o Senhor não se agrada de holocausto, porque se o Senhor agradasse de holocausto, eu podia matar 1000 boi aqui, 1000 ovelhas e sacrificar ao Senhor. Mas aquilo que o Senhor agrada é que nós venhamos quebrantar os nossos corações em arrependimento. Então, Senhor, eu me arrependo. Davi, ele disse que se arrependia. O Senhor, ele perdoou Davi. E assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos entender que é muito gostoso nos reunir na presença do Senhor. É muito bom cantar louvores, é muito bom abrir as Sagradas Escrituras e compartilhar com um e com o outro a palavra do Senhor. Mas o Senhor, ele se agrada tanto da minha vida e da tua vida. E nós precisamos, amados irmãos, nos arrepender a respeito daquilo que nós deixamos de fazer para agradar ao Senhor. A Sagrada Escritura diz, amados irmãos, que aquele que sabe fazer o bem e ele não faz,
ele peca por não fazer o bem. A gente precisa entender, amados irmãos, que há uma necessidade minha e tua de estar dando continuidade àquilo que o Senhor nos ensinou. Aquilo que o Senhor, Ele ministrou sobre a minha vida, sobre a tua vida. A gente olha essa palavra aqui, a gente olha para Salomão. E Salomão, ele dá mau testemunho de todas as bênçãos que Deus deu para ele. Deus abençoou muitíssimamente. Já imaginou o quanto ele foi abençoado? Até mesmo, olha para vocês verem, ele teve 700 princesas e 300 concubinas. Até aí Deus não falou nada. Deus passou a falar com ele na hora que ele deixou com que as mulheres dele seduzissem para adorar outros deuses. Aí estava a situação que Salomão, aleluia, ele pecou contra o Senhor. Está pensando que não? Salomão também, ele era a noiva de Cristo, assim conforme nós somos. Mas Salomão, como noiva de Cristo, ele se prostituiu contra o Senhor. E nós precisamos, amados irmãos, a cada dia estar nos ataviando, nos guardando para o Senhor e falando: Senhor, olha, nós desejamos cumprir todos, aleluia, os teus mandamentos, ó Pai. Nós queremos, aleluia, cada dia, Senhor, nos doar. Nós precisamos entender, amados irmãos, que tem muitos, aleluia, que faz grandes esforços para outras coisas, e são coisas assim mais difíceis do que estar na presença do Senhor, mas fazem aqueles sacrifícios maiores, mas na hora de estar de joelhos dobrados na presença do Senhor não querem. A gente precisa entender que, aleluia, as situações deste mundo, amados irmãos, conforme são coisas aí seculares, elas não podem tomar o lugar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas das vezes nós temos deixado as coisas seculares tomar o lugar do nosso Senhor. E a gente dá mais valor às coisas lá de fora do que às coisas de Deus. E o Senhor, Ele fala para mim e fala para você, assim, tete a tete. Ele fala na tua face e na minha face. E Ele diz assim: olha, tu que tens se envergonhado de mim aqui na terra, eu me envergonharei de você diante do meu Pai que está no céu. E não está escrito o que eu vou falar, mas eu posso aqui conjecturar. E ele pode dizer assim: se você não tem tempo para mim aqui na terra, eu também não tenho tempo para você na hora que eu estiver lá no céu. E ele diz, aqui conforme a palavra do Senhor, ela está sendo dita, ele diz assim: muitos são que vêm até mim e vão dizer assim: eu preguei em teu nome, eu profetizei, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor fala assim: olha, afastai de mim que eu não conheço nenhum de vocês. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós fizermos alguma coisa para o Senhor, nós devemos fazer não o que as pessoas estão olhando nós fazemos, mas nós temos que fazer no secreto, nós temos que adorar. Não adorar porque o pastor Carlos está falando, mas ter o desejo de adoração, de busca, porque você mesmo ama, porque você mesmo tem um interesse, falar assim: não, realmente, eu tenho interesse. Eu tenho interesse de amar o Senhor e eu quero amá-lo. E uma palavra que fala muito bem a respeito disso, amados irmãos, nós precisamos entender, e é só para aqueles realmente que têm um coração para com Deus. Muitas vezes a gente toma lugar, aleluia, de pessoas que têm um coração para Deus, mas nós mesmos não temos. Nós precisamos entender isso. E Deus conhece o meu coração na profundidade, também o teu coração na profundidade. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou, não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus Pai, que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia,
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Olha para você ver nesse versículo 35. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Muitas vezes, amados irmãos, a pessoa está atribulada, a pessoa fala assim: eu não vou para a igreja. Não vem mesmo. Ela está atribulada com o marido, ela está atribulada com os filhos, ela está atribulada com ela mesma, ela não vem para a igreja. E o Senhor, Ele está trazendo uma palavra, Ele está falando assim: essas coisas não podem me separar do amor de Cristo. Mas tem separado a muitos. Tem muita gente que tem se separado do amor de Cristo por causa disso. E Ele continua falando: angústia. Muitas vezes a gente está angustiado com o marido, brigando com o marido dentro de casa, e a gente fala: não vou para a igreja por tua causa. A gente coloca a culpa no marido, a gente coloca a culpa na esposa, mas chegar lá em cima no céu, Deus vai olhar para você e falar assim: a tua salvação é individual. Aleluia. E você colocou culpa na tua esposa para você não ir para a minha casa. E ali, meu amado irmão, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar: e tem outra coisa, você serviu como pedra de tropeço. Além de, aleluia, dizer que não está indo na igreja por causa da tua esposa, você impediu teus filhos de irem, porque você não foi um testemunho vivo para eles. A gente precisa ver isso, amados irmãos. E ele continua falando, amados irmãos. Ele fala perseguição, ele está falando de perseguição. A perseguição, talvez você falando: não vou para a igreja por causa disso ou por causa daquilo. Ele está falando de fome, ele está falando de nudez, ele está falando de perigo. Muitos falam que não tem roupa, né? Ele está falando aqui de nudez, ele está falando de espada, ele está falando de perigo. Ele diz assim: nada disso pode me separar do amor de Cristo, nada disso. Então muitas vezes, amados irmãos, nós nos separamos, aleluia, da pessoa de Cristo. Eu poderia usar uma palavra pesada aqui, mas ultimamente, algumas vezes eu usei essa palavra e depois eu fiquei arrependido de usar essa palavra. Mas muitas vezes, amados irmãos, a gente não vem para a presença de Deus porque a gente não quer mesmo. Talvez a gente não comparece diante de Deus porque a gente não quer. A gente não comparece diante da presença de Deus porque a gente dá valor a outras coisas. A gente dá valor a outras coisas, a gente não dá valor a Deus. Porque se nós dermos valor a Deus, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. E eu tive, como eu posso dizer, o desprazer de uma vez me afastar do Senhor. E foi um tempo assim tão ruim, um tempo tão triste, um tempo assim tão distante, tão depressivo. Eu lembro que antes de eu ser cristão, eu já contei isso aqui, já falei para alguns dos amados irmãos. Eu estava nadando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu nem conhecia a Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu sei que é lá porque parece muito. E lá estava cheio de esgoto, mas é bosta de gente mesmo. Cheio de esgoto. Eu nadava naquele esgoto a noite inteira. E eu nadava tentando sair. Quando eu chegava na beirada, cansado já para sair, vinha um diabo chifrudo, ele ria na minha cara e pisava na minha cabeça, para mim ficar lá dentro. Todas as vezes, era a noite inteira, eu tentando sair, ele vinha, pisava na minha cabeça para eu ficar lá embaixo. E assim aqueles que não estão na presença de Deus. Aí as pessoas falam assim: não é isso não, eu estou afastado, mas eu estou com Cristo. Está nada. Está nada. A palavra do Senhor fala: aquele que está, aleluia, que não está comigo, ele está contra mim. Aquele que não está juntando comigo, ele está espalhando. A gente precisa entender isso. Mas muitas vezes, amados irmãos, a gente, aleluia, nós estamos tão cheios de nós, tão cheios de si, que a gente acha que a gente está acima da palavra de Deus. Aleluia. Glória. A gente acha que a palavra de Deus é realmente assim, é só letra. Mas a palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. A gente precisa entender isso. E quando nós entendemos, nós sabemos que a palavra de Deus, o que está escrito nas Sagradas Escrituras, é lei sobre a nossa vida. Nós entendemos isso. Mas muitas pessoas falam: isso foi um livro que o homem escreveu. E tem dado a Sagrada Escritura como nada. Mas aquele que toma essa palavra e faz assim, preste bem atenção, olha, ele pega essa palavra e faz assim, ó.
e guarda aqui e fala, não, ó. A gente precisa entender isso. Mas muitas vezes, amados irmãos, essa palavra aqui está em cima de muitas estantes, no Salmo 23 ou no Salmo 91. Quando você passa lá, tem aquele espanador que as donas de casa fazem assim. Não lê nunca. A gente precisa entender que quando, aleluia, a gente lê essa palavra, é Deus falando conosco. Aleluia. A gente precisa entender isso, mas muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos, porque o tempo que Deus tem dado para nós, a gente acha que esse tempo que Deus tem dado é muito curto. A gente acorda e o dia passa numa rapidez e passa mesmo. Mas a gente precisa entender que esse tempo que é de devoção, o ladrão não pode roubar, a trança não pode roubar, não, a ferrugem não pode comer. É o tempo que nós temos que tirar para Deus. E isso agora eu falo não somente pelos que estão ouvindo nós, mas para nós mesmos. Nós precisamos entender e aprender a separar um tempo para Deus. Você que está aqui comigo nessa noite, dentro do culto aqui, nós precisamos falar, Senhor, olha, eu quero separar meia hora do meu dia para o Senhor todo dia. E dentro dessa meia hora eu quero trancar a porta do meu quarto, eu quero abrir a Sagrada Escritura, eu quero ler. Eu quero orar em cima da palavra que eu li. Eu quero estar clamando pela minha vida, pela vida da igreja, pela vida da minha família. Nós precisamos, amados irmãos, nos amadurecer na presença de Deus. Eu lembro, conforme eu disse para os amados irmãos, eu era de uma determinada igreja, que todas as vezes que o pastor dava oportunidade às as irmãs cantavam mesmo louvores. Todas as vezes que o pastor dava oportunidade para as irmãs lia o mesmo trecho da palavra de Deus. Parece que nunca tinha novidade de vida. Mas o Senhor manda cada um de nós andar em novidade de vida. E se nós estivermos lendo, o Senhor vai falar conosco. Se hoje eu abrir em 1 Coríntios, amanhã eu vou abrir em Salmo. Se eu abrir em Salmo, amanhã eu vou abrir em Gênesis. Se eu abrir em Gênesis, amanhã eu vou abrir lá em Levítico. Se eu abrir em Levítico, depois eu vou abrir em Apocalipse. É sinal que eu tenho lido a palavra. Mas se toda vez que você me dá a oportunidade, eu abrir lá no Salmo 23, você falar, isso aí não está nem na Bíblia, nem aqui, nem na China. Ele ficou preso ali no Salmo 23, ele não sai dali. A gente precisa, amados irmãos, correr a Bíblia, a gente precisa aprender das Sagradas Escrituras. E o Senhor fala que muitas vezes, conforme as irmãs aqui disseram na semana passada, que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes que os filhos da luz. E nós precisamos, amados irmãos, aprender, aleluia, a estar manuseando essa palavra. Nós precisamos estar deixando Deus nos manusear, porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Então, quando nós olhamos, amados irmãos, para o rei Salomão, a gente olha um homem mais rico, um homem mais sábio, um homem que teve mais mulher, um homem que teve tudo do bom e do melhor. Imagina uma comida que você não comeu ainda. Ele comeu. Imagina um manjar que você não comeu, ele comeu. Imagina uma roupa, ele vestiu. Imagina um sapato, ele colocou no pé. Tudo que tinha, ele disse assim, eu dei a mim todo o prazer que tem nesse mundo, eu dei a minha pessoa. Mas sabe o que ele disse no final da sua vida? Isso tudo é vaidade. Tudo vaidade. No final da sua vida, amados irmãos, a gente não dá céu e inferno a ninguém, mas a gente entende que a palavra de Deus está dizendo assim, olha, no final da sua vida ele se desviou da presença do Senhor. E quem desvia da presença do Senhor, meu irmão, só a misericórdia de Deus. Porque o que está escrito é condenação daquele que sai da presença do Senhor. E muitos precisam voltar. Muitos precisam, aleluia, deixar o passado de lado e falar, Senhor, eu quero
realmente reencontrar contigo. Eu quero que o Senhor venha, aleluia, repreender, aleluia, esse demônio da perseguição. Esse demônio que tem me algemado para eu não vir para a tua casa. Esse demônio que tem me prendido. A gente precisa entender, amados irmãos. A gente precisa realmente estar nos alimentando dessa palavra. Amém? Fiquemos de pé. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, Pai, de exortação, por essa palavra, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai, nesta noite. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, nos instruir, Senhor Deus, agora, Pai amado, Pai querido, não, Senhor Deus, conforme o Senhor já nos instruiu através dessa palavra, mas que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos consertando, ó Pai, porque diz, Senhor Deus, a tua palavra que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor Deus, a trilhar os teus caminhos, ó Pai. Pai, abre os nossos olhos, ó Pai, aleluia, em tua direção, Senhor Deus, para que nós estejamos, ó Pai, atentos, ó Pai, à tua voz, ó Pai, atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, para com as nossas vidas. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, nos abençoando, operando, Pai, maravilhosamente. Nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor esteja indo também de encontro, ó Pai, aos nossos amados irmãos e irmãs, ó Pai, que desistiram, ó Pai, de estar caminhando, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, coloca, Senhor Deus, a culpa em um, a culpa em outro, mas, aleluia, a culpa é deles mesmos. Porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que a salvação é individual. Então, Pai amado, Pai querido, vai indo de encontro, ó Papai. Esteja, Senhor Deus, tirando eles, ó Pai, aleluia, da boca do leão. Esteja, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, até a tua casa, ó Pai, operando, Senhor Deus, maravilhosamente. Também oramos, ó Pai, pelas famílias, ó Pai, dos nossos amados irmãos, ó Pai, que estão conosco aqui, Senhor Deus. E clamamos, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, dando providências, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, que tem orado, aquilo que tem, Senhor Deus, clamado. Assim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá solução, nós te pedimos. Também, Senhor Deus, os nossos amados irmãos que nos acompanham pelas lives, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja indo de encontro e operando, Pai, com as tuas mãos potentes, fazendo com que cresçam, Pai, na tua graça e no teu conhecimento. Assim, Pai amado, Pai querido, nós oramos, ó Pai, por toda a nossa parentela, te pedindo que teu Espírito Santo abra-lhes os olhos, ó Pai, para que possam ver, Senhor Deus, a grandeza da tua majestade. Assim, Pai amado, Pai querido, nós oramos, ó Pai, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leva os teus filhos, ó Pai, em paz e segurança, para a casa, aleluia, deles, ó Pai. Que os anjos do Senhor estejam acampados, ó Pai, ao redor de cada um. Que o Senhor venha cuidar, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Assim, Senhor Deus, nós oramos, clamando, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer infinitamente mais, aleluia, e operando, ó Pai, aleluia, trazendo saúde, paz, alegria, prosperidade, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pegando, Senhor Deus, nas nossas mãos, aleluia, e nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta as suas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: amém. Se Deus é por nós, até aqui, por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, Maranata, a salva de palmas do Senhor Jesus.
fecha não.